Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a festa de Santa Rosa de Lima, uma santa que tem uma bela história na nossa igreja. Uma santa que nasceu em Lima, no Peru, no século XVII. Ela é a padroeira de toda a América Latina. E é uma mulher que, de fato, deu-nos um grande testemunho, até mesmo da própria liturgia que nós aqui ouvimos, e é o centro da nossa fé. Todos somos exortados pelo Senhor a deixar de lado algumas coisas que não prestam, a renunciar a algumas coisas deste mundo, para que possamos ganhar aquilo que não nos pode ser tirado, o reino dos céus. Todo ser humano, todo cristão é chamado por Deus a fazer essa grande escolha de não concentrar todos os seus esforços aqui neste mundo, porque este mundo passa, mas colocar a sua confiança naquilo que não passará, naquilo que a traça não pode corroer, naquilo que nem a morte pode nos tirar, porque o Senhor nos garantiu o reino dos céus, a vida eterna junto com Ele. Ela era uma santa dominicana e ela foi apelidada por Rosa porque tinha um rosto muito bonito. E quando ela entrou então para a congregação, ela assumiu o Rosa como parte do seu nome. Por isso, Rosa de Lima, Lima referente à cidade no Peru. E é bonita a experiência de alguém que, mesmo sabendo da sua beleza, sabendo de todos os atributos que poderia ter, e naquela época muitos queriam com ela se casar, mas ela fez uma escolha de permanecer virgem, vivendo somente para o Senhor. Ela diz algo muito bonito: o prazer e a felicidade de que o mundo pode me oferecer são simplesmente uma sombra em comparação com aquilo que sinto e com aquilo que receberei do Senhor no céu. Era uma mulher que de fato já tinha consciência de que este mundo ele é só uma passagem. Uma mulher que não se perdeu nos seus atributos físicos, mas que teve a ousadia de, fazendo muita penitência numa vida bem austera, de rezando muito, obedecendo desde pequena aos seus pais e posteriormente aos seus superiores, a fazer um caminho de renúncia de si mesma para poder receber do Senhor a glória da eternidade. A liturgia de hoje nos fala sobre essa mesma perspectiva que eu e você também devemos trilhar. Ela, uma santa, não é especial porque já é santa, mas a beleza da vida de Rosa de Lima está justamente no caminho que ela escolheu trilhar, e nós podemos também fazer essa opção. O caminho da santidade não é só para os padres e freiras, mas é para todos. Todos que somos batizados, somos chamados por Deus a fazer o mesmo caminho, de renúncia de si mesmo, para colhermos o bem que vem do Senhor. A leitura que nós ouvimos da segunda carta aos Coríntios, Paulo está vivendo uma grande dificuldade na comunidade. Foi Paulo que fundou a comunidade de Corinto. E Paulo era um homem que, como Rosa de Lima, depois que ele se encontrou com o Senhor, renunciou a muito daquilo que ele era, daquilo que ele poderia ser, para poder se dedicar ao reino dos céus. Só que chegaram alguns outros homens na comunidade de Corinto
e começaram a anunciar um evangelho diferente daquele que Paulo estava anunciando. E estes homens que chegaram lá eram homens que, de peito aberto, de peito cheio, de cabeça erguida, eram pessoas muito orgulhosas, que confiavam demais na sua própria força, que confiavam na sua oratória, na sua capacidade de falar e etc. Até falavam às vezes de Jesus, mas não estavam tão preocupados com a palavra de Cristo, mas estavam preocupados com a sua própria imagem. Paulo então começa a debater com o povo da comunidade, porque os coríntios começaram a gostar mais daquela exibição daqueles missionários do que da palavra de Jesus. Começaram a gostar mais da vaidade, do orgulho, do que aquela proposta que Jesus fazia a todos eles. E então ele diz: quem se gloria deve se gloriar no Senhor. É Paulo reconhecendo: eu não preciso de dizer para vocês que eu sou bom em oratória, que eu faço isso e aquilo, isso para mim não importa. O fruto do meu trabalho são vocês. Quem me aprova é o próprio Senhor, porque foi Ele que me fez apóstolo para poder anunciar o Evangelho. Eu não preciso de mostrar para vocês uma vaidade e um orgulho, porque o meu ministério, os frutos deles, estão aqui manifestados na comunidade, porque foi Paulo que fundou a comunidade. Foi Paulo que conduzia aquele povo às palavras de Jesus. Paulo nos dá o mesmo testemunho de Rosa de Lima. Rosa de Lima não se preocupava com a sua beleza e seus atributos. Paulo também não se preocupava com os atributos humanos que tinham, mas ambos confiavam na força do Senhor. Ambos estavam atrás da graça do Senhor, porque é essa graça que nos salva. É essa graça que deve dominar a nossa vida. O reino dos céus deve ser para nós algo que devemos ansiar, algo que com a nossa vida nós devemos ir atrás. Como nós ouvimos do Evangelho, pessoas que são capazes de, quando encontram esse tesouro que Jesus já nos revelou, já nos anunciou, pessoas que têm coragem de renunciar a tudo para poder se apropriar desse tesouro. Jesus já nos deu esse tesouro, o reino dos céus está aberto para nós, mas Mateus nos deixa claro que é necessário o nosso esforço para nele adentrar. Nós ainda não somos salvos, nós já fomos redimidos pelo Senhor na cruz, mas com a minha vida eu posso dizer sim à salvação ou não. Eu posso, como Rosa de Lima, como Paulo e quanto tantos outros santos e santas, eu posso com a minha vida corresponder a este amor de Deus e ir atrás desse tesouro que Ele me deu. Esse é o convite do Senhor para mim e para você. Porque ao nosso redor, num mundo marcado sobretudo pela imagem, nós somos conduzidos a tantas coisas e acabamos deixando de lado esse tesouro. Sobretudo os que são mais jovens, que mais naturalmente podem se perder nisso, mas as pessoas se perdem em tantas outras coisas pequenas, como Rosa de Lima poderia ter se perdido na sua beleza, mas não, ela fez a opção pelo Senhor. Como Paulo poderia ter se perdido na sua inteligência, na sua autossuficiência, mas não, ele foi fiel a Deus e continuou a sua caminhada. Eu e você, nós temos muitos dons, e os nossos dons são para servir a Deus a partir dos nossos irmãos. O dom da beleza, o dom de saber algum ofício, algum trabalho manual ou intelectual, todos os nossos dons devem ser para o serviço do outro. Devem ser para amar a Deus a partir da vida das outras pessoas. É para isso que Deus nos concedeu essas graças. Que nós não percamos o dom do reino dos céus, o dom desse tesouro por conta das ilusões do mundo. O pecado, ele é uma grande ilusão. O pecado, na palavra latina, significa tropeçar. É uma miragem. Sou eu querendo ir atrás de algo que não vai me saciar, que não vai me dar a vida. E todos estes pecados, por mais que às vezes nós olhamos para ele
e nós ficamos admirados com a sua beleza, mas tudo isso, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e tantos outros pecados que podemos cometer, todos eles são um tropeço na nossa vida. São o vazio. É a experiência de alguém que quer ir pegar algo, mas que encontra o vazio, não encontra nada. Mas aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, aqueles que têm a coragem de renunciar aos seus próprios pecados e por meio de uma vida de oração, de penitência, de vida sacramental, como nós estamos aqui celebrando o sacramento, nós temos uma grande oportunidade de buscar por este tesouro que é palpável, que não é o vazio, que não é um tropeço, que não é uma miragem, mas esse tesouro que vai nos alimentar de verdade, que vai dar sentido às nossas vidas. E que mais do que isso, mais do que o sentido nessa vida, se nós corrermos ao encontro deste tesouro, chegaremos um dia nesta vida eterna junto do Senhor, e então nós poderemos confessar, junto com Santa Rosa de Lima, o prazer e a felicidade de que o mundo pode me oferecer são simplesmente uma sombra em comparação àquilo que sinto e àquilo que receberei junto ao Senhor. Confiemos nessa promessa. Confiemos naquilo que o Senhor tem guardado para nós. Termino só fazendo uma constatação. Os tempos que hoje vivemos são marcados pelo imediatismo. Tem que ser tudo me dado aqui agora. E o reino dos céus é totalmente o contrário. Nós somos acostumados, se eu fizer isso, o que eu vou receber em troca? Eu trabalho 30 dias, recebo o meu salário. Eu faço algo e quero algo em troca. A nossa vida ela é muito material, ela é muito imediata. Mas o reino dos céus não, por tesouro, porque está muito longe. Depois eu tomo conta disso. Mas de fato nós não sabemos até que dia a nossa vida durará. E mais do que isso, como é a perspectiva do evangelista João, o céu ele já começa aqui. Sempre que nós fazemos a opção por perseguir este tesouro, sempre que fazemos a opção de renunciar ao pecado e buscar a Deus na oração, na penitência, etc., o céu já está acontecendo na nossa vida. O céu já está começando aqui dentro. A gente já pode sentir um pouquinho dessa graça que é o céu. Algumas pessoas dizem assim: padre, a minha casa ela está um inferno. Até mesmo no ditado popular já se percebe que a gente consegue perceber ali que existe um inferno, que existe um céu. E quanta gente vive em dificuldade, não porque a vida já é difícil, mas por conta das opções de pecado, de egoísmo, de orgulho, fazem com que essa existência seja ainda mais dura e mais pesada. Comece a viver já o céu aqui e agora. Comece a já buscar as coisas do alto, como se diz em Tessalonicenses, no capítulo 3, e vá buscando essas coisas do alto, até que um dia o Senhor nos receberá no alto da sua presença e então viveremos felizes para sempre junto dele. Coloquemo-nos de pé e ofertemos ao Senhor neste momento as nossas preces. A cada prece responderemos: